E aí, oitavo ano, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Vocês estão tranquilos? Vocês estão de boa? E aí, a gente vai dar continuidade hoje na nossa aula offline, falando ainda sobre as câmeras fotográficas. Nós ainda estamos falando sobre fotografia, falamos sobre daguerreótipo e a gente vai continuar falando sobre ele. Lá na página 285, a gente tem falando ainda sobre o desenvolvimento do daguerreótipo, né, que produzia imagens fotográficas sobre a placa de metal. Lembra que vocês assistiram um vídeo junto comigo na aula online da produção dessas imagens fotográficas, vocês viram a placa de metal, estão lembrados de que a máquina ela era muito pesada, né? Mais de 50 quilos. Então imagina só para um fotógrafo estar carregando aquele tipo de material de um lado para o outro, junto com materiais químicos, e que qualquer coisa que acontecesse poderia ser um grande problema, poderia acarretar na morte de alguém, caso ele estivesse, por exemplo, eu fiquei imaginando, né? Aí se ele estivesse dentro de um trem, aí o trem batesse e aí as coisas voassem e os elementos químicos se misturassem e aí pegasse fogo. Enfim, minha mente vai lá na frente e volta. E aí, gente, essas placas de metal, o cientista inglês William Henry Fox Talbot, de 1800 até 1877, ele desenvolvia uma maneira para fixar essas imagens sobre o papel, né? Sua invenção, chamada de calótipo, era parecida com a de Daguerre na parte química, mas trazia uma diferença que contribuiu bastante para o desenvolvimento da fotografia tal qual ela seria pouco tempo depois. Ela produzia negativos que poderiam reproduzir os positivos, e aí isso continua sendo uma realidade nas câmeras analógicas que foram criadas logo após, no caso, um tempinho depois, né? É... Ela produzia os negativos que podiam reproduzir os positivos, e aí mais tarde, lá no século XX, todas as câmeras modernas produziram imagens em filmes negativos para gerar cópias positivas das fotografias. Então era muito comum que se levasse a câmera analógica lá na loja para ela poder fazer a revelação e te entregassem também os negativos dessas fotos. E aí os negativos, geralmente a gente olhava assim contra o sol e a gente conseguia ver as fotos bem pequenininhas no negativo, né? Ou seja, no preto e branco, negativo e positivo de uma foto. É... Mais tarde, no século XX, todas as câmeras modernas produziam imagens em filmes negativos para gerar cópias positivas das fotografias, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Apesar das vantagens das descobertas, eu tô na página 285, tá, galera? Caso alguém esteja aí me acompanhando. Apesar das vantagens das descobertas de Talbot, pelos anos seguintes, o daguerreótipo foi bem mais popular que o calótipo. Engraçado, né? Chega a ser uma controvérsia, mas acabou que o daguerreótipo ele tinha mais popularidade. Isso ocorreu porque Daguerre cedeu os direitos sobre o daguerreótipo para o governo francês, ou seja, ele entregou o daguerreótipo, né, ele cedeu esses direitos da utilização para o governo francês e em troca recebeu uma pensão até o fim da sua vida. Ele não era bobo, não, gente, ele foi esperto. Eu entrego para vocês aquilo que eu criei e vocês ficam me pagando aí uma graninha até o resto da minha vida, até eu morrer de boas, sem precisar trabalhar ou alguma coisa do tipo, porque aí vocês estão me mantendo. Olha só que interessante, muito bom, né? Pega uma invençãozinha lá, que é a invenção da câmera fotográfica, é uma boa invenção, e entrega para o governo francês, que está passando por um momento ali complicado, aí pode-se tirar várias fotos e tudo mais, fazer vários arquivos, né? As fotos que são o jornalismo, enfim, coisas começam a surgir a partir disso, e aí você fica me pagando uma pensãozinha até o final da minha vida, enquanto o Talbot manteve a sua invenção reservada ao acesso de poucos, porque ele era assim, né? Ai, é minha invenção, não vai ser todo mundo que vai usar minha invenção, somente alguns. E aí ele acabou como fala, restringindo a utilização da sua invenção que fazia os positivos e os negativos lá. O governo francês ele tornou o daguerreótipo público
de modo que várias pessoas passaram a usá-lo como instrumento profissional, comercializando as imagens produzidas. E aí, no contexto da Revolução Industrial, em que ocorre a. Cadê, gente? Me perdi já. E aí, no contexto da Revolução Industrial, em que ocorre o consumo, aumentava, em que o consumo aumentava entre a população da classe média. Lembra quando a gente fala sobre Revolução Industrial? Vocês precisam fazer essa associação com a sociedade de consumo, que começou a ficar cada vez mais potente nessa época, né? O consumo aumentava entre a população da classe média porque a produção em massa se tornava uma realidade. Os pedidos para os daguerreotipistas eram muitos. Lembra que eu falei para vocês que caso esse instrumento quebrasse era um grande problema porque eram poucos e eles eram feitos de um a um, né? Tinha toda uma criação específica dos daguerreótipos. Então a procura se tornou muito grande e aí tinham essas pessoas, esses daguerreotipistas, que eram responsáveis por fazer apenas as câmeras fotográficas dos daguerreótipos. Imagina só você perguntar: o que você faz da vida, meu filho? E ele responde: ah, eu sou um daguerreotipista. É. Então, ao longo dos 20 anos seguintes, as novas técnicas e produtos químicos foram sendo testados para aperfeiçoar o processo fotográfico. Afinal, era necessário criar um método em que a reprodução das imagens fosse muito mais eficiente e outra, gente, não demorasse tanto assim, porque as imagens elas demoravam muito para ficar prontas, né? Levava um tempo lá que a pessoa tinha que ficar até a foto ficar pronta. E demorava assim um tempo para que isso fosse realizado. E aí estavam procurando formas de desenvolver a substituição desses químicos, que também já era um problemão andar com isso para cima e para baixo, com um daguerreótipo que pesava mais de 50 quilos. Gente, o daguerreótipo pesa mais do que eu. Meu Deus, eu sou mais leve do que um daguerreótipo. É tipo quase que carregar uma Cíntia, né? E aí o daguerreótipo, que pesava 50 quilos, eu não chego nem a 50 quilos, eles eram muito frágeis e eram únicos, porque eles já eram positivo da imagem, diferente dos negativos de Talbot, que podiam ser reproduzidos diversas vezes em positivos. E além disso, a produção da fotografia feita pelos equipamentos desse período ainda era muito demorada. As pessoas tinham que ficar em determinada posição por muito tempo até que a imagem ficasse pronta, é o que eu acabei de falar para vocês. Em 1884, o estadunidense George Eastman desenvolveu um gel seco em papel ou filme para substituir a chapa fotográfica. Então, fazendo esse gel seco, a gente substitui a chapa fotográfica e aí dessa maneira os fotógrafos não precisavam mais carregar todo aquele peso de placas, produtos químicos e tóxicos e etc e tal. E aí em 1888, o Eastman lançou a câmera Kodak, que utilizava um filme em rolo que não precisava ser revelado pelo próprio fotógrafo na época da fotografia, mas pela empresa depois. E aí eles surgem com aquele bordão que eu já falei para vocês, né? Você aperta o botão e a gente faz o resto, depois a empresa faz o resto. Então você tirava a foto, depois levava lá na empresinha, botava para que eles pudessem é, revelar a imagem, né? E aí faziam o modelo, né, das fotos. E aí o que eu falei para vocês, a gente não tinha como olhar se a foto ela saía boa, se ela saía tremida, se ela estava focada, se ela estava desfocada, se a pessoa saía comendo um monte de coisa e a boca toda suja. E aí não tinha, né, como você virar a câmera para você para tirar uma selfie e você ver a foto. Não tinha a possibilidade de você ver como a foto tinha sido tirada naquele momento lá, né? E aí mais tarde, esse modelo ele foi aprimorado em 1900 e a câmera chamada pela Kodak de Brownie tornou a fotografia muito mais acessível, já que ela poderia ser comprada pelo valor equivalente a US$ 30 atuais. E a fotografia colorida demorou um pouco mais a ser desenvolvida e principalmente a ser utilizada. Em 1861, o fotógrafo Thomas Sutton conseguiu, por meio de uma combinação de 3 fotos tiradas com filtros coloridos, que foi uma ideia do físico James Clerk Maxwell, a produzir uma foto com 3 cores. 3 cores. Outros fotógrafos e cientistas mantiveram pesquisas para conseguir fotografias coloridas no final do século XIX,
com destaques para Sarah Angelina Ackland. Inclusive eu falei isso em sala de aula, eu falei que achava o máximo a gente ter finalmente uma representação feminina dentro da história da fotografia, e ela foi uma fotógrafa inglesa conhecida por ter sido pioneira em fotografar com cores. Porém, apenas em 1935, a Kodak lançou um processo que possibilitava fotografias coloridas de maneira mais eficiente e acessível por meio de um filme colorido que poderia ser comercializado, apesar do seu custo ser muito mais alto do que a dos filmes em preto e branco. E por conta desse alto custo, para a época, a foto colorida só se popularizou nos anos 50. Então demorou aí um tempinho, desde 1935 até 1950, para que ela fosse popularizada. E ao longo do século XX, as câmeras com filme foram sendo aprimoradas e consumidas massivamente pelas pessoas, que tornaram a fotografia parte das suas vidas. O ato de fotografar cotidianamente era parecido com o que ocorre hoje em dia, apesar de termos diferenças importantes. Talvez a mais clara delas seja o fato de que, por terem que gastar dinheiro para ver revelar cada foto, a escolha do momento de fotografar era muito mais cuidadosa, né? Gente, não vai ficar gastando rolo de fotografia com um monte de foto que não tem nada a ver. Você vai pegar a fotografia e a gente vai fotografar apenas aquilo que é importante. E aí a gente para olhar agora, né, no momento atual, quando a gente olha para olhar as fotos que a gente tirava, será que aqueles momentos eram tão importantes assim? Porque eu acho que eu tenho foto que eu tava comendo terra. E aí eu paro pra pensar, né? Mas enfim. E aí, até mesmo a questão de não lidarmos com o filme fotográfico, que antes era rebobinado pela própria pessoa e retirado cuidadosamente da câmera para ser levado para o laboratório, muda a nossa noção sobre o processo de fotografar. E você sabia me dizer quantas fotos você mesmo produz por semana? A gente produz muitas fotos. Eu mesmo produzo vários vídeos e também produzo muitas fotos e tiro muitos prints. Eu acho que talvez seja uma das coisas que a tecnologia nos proporcionou, né? Tirar os prints, copiar as fotos, ver fotos aleatórias no Pinterest e poder nos inspirar nessas imagens, nessas fotos produzidas, né? Então, meninos, olha só, fica como atividade de casa para vocês realizarem lá na página 292 a questão de número 1, que eu acredito que a gente já realizou em sala de aula. Quem não tiver realizado, fica aí o espaço para que vocês possam realizá-la, tá bom? E a atividade de número 3, eu preciso dessa atividade número 3 também sendo realizada. Coloquei isso no Escola Web de vocês, tá bom? Questão de número 3, lá da página 293. Então, fica como atividade para casa. A questão de número 1, da página 929, que a gente já fez, mas caso você não tenha feito, esta é a sua oportunidade de fazer. E a gente também tem a questão da questão da página 293, questão de número 3. Beleza? Essas são as atividades que eu preciso que vocês façam para mim. Quando nós voltarmos de recesso, iremos dar continuidade às nossas atividades, tá bom? Meninos, um grande beijo, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Aproveitem o recesso.